A paz, Senhor, povo de Deus, povo abençoado, em nome de Jesus, vamos continuar lendo as Escrituras, tu e eu e tu, e vamos terminar este livro em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Ontem a gente lemos o capítulo 13, hoje a gente vamos começar o 14, do verso 1 em diante. Glória ao nome santo do Senhor. Deus abençoe a cada um que está compartilhando, está curtindo. Amém, povo de Deus? Cada vídeo vocês podem curtir e se inscrever no canal e curtir e compartilhar, amém? Em nome de Jesus, porque quanto mais gente novato chega, mais vai ouvir a palavra de Deus, vai aprender comigo, eu e tu e eu, e a gente vamos ter as explicações, porque é mistério a Bíblia. Não é simplesmente ler. E vamos ler agora em nome de Jesus o capítulo 14. Glória a Deus. E dali a 2 dias era a Páscoa. 2 dias era o dia da Páscoa em Jerusalém. Os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderia, quando o mataria. Mas ele dizia: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Ele tinha medo de prender Jesus no meio do povo. Ou seja, para mim, eu tenho conhecimento das Escrituras, porque também não era a hora. Aleluia, glória a Deus. Que Jesus ainda ia tomar a Santa Ceia e ainda ia orar. Aleluia. E estando ali em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, ou seja, o ex-leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de modo puro, de muito preço, ou seja, de muito caro. Glória a Deus, muito caro. Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça de Jesus. Amém, pessoal? Porque aqui está só explicado sobre a cabeça, mas em continuação vocês acrescentam falando, dizendo na cabeça de Jesus. Amém? Glória ao nome santo do Senhor. Vai se ligando aí. E alguns houve que em si mesmo, os que estavam lá, em si mesmo, se indignaram, disseram: para que se faz este desperdício de guento? Porque podia vender-se por mais dinheiro, por 300 dinheiro, e dá-lo aos pobres. Brava contra ela, ou seja, questionava quanto a mulher, quando fez aquele episódio, aquele movimento de quebrar o perfume bem caro e derramou na cabeça de Jesus. E Jesus calado, só observando, e eles razoavelmente falando porque ela fez aquilo, que poderia vender por 300 dinheiro e dar aos pobres. Aí a mulher ficou toda sem jeito nesta hora. Quem é que não ficaria, certo? Mas Jesus deu a palavra dele. E Jesus, porém, disse: deixai-a, olha, deixe ela quieto. Entendeu, povo de Deus? Deixai-a para que não a molestais. Ela fez boa obra, porque sempre tende os pobres
convosco. Ou seja, tem pobre todos os dias. Tem pobre convosco todos os dias. Podei fazer-lhe bem quando quiseres. Você pode fazer bem os pobres quando quiser. Mas a mim, disse Jesus, mas a mim nem sempre me entende. Ou seja, a mim sempre não vai ser a vida toda, você está comigo, em outras palavras. Está entendendo, povo de Deus? E esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Glória ao nome santo do Senhor. Deus honrou esta mulher. Agora os escritores não colocou quem era esta mulher, que idade tinha esta mulher, nem o nome desta mulher, certo? Colocou só o episódio, as coisas que aconteceu naquela casa. Glória ao nome santo do Senhor. Jesus mandou colocar nas escrituras para não esquecer o que ela fez com ele. Aleluia, glória a Deus. E aqui, depois desse outro episódio que diz o preço da traição. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes, para entregar Jesus, porque ele já estava traindo Jesus. E ele, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. Os escribas, ouvindo isso, se alegrou, disse que vai ser fácil de eu pegar ele agora. Glória a Deus. Aleluia. E eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria numa ocasião oportuna que ninguém visse. Glória a Deus. Aleluia. Terrível é a traição, povo de Deus, porque até Jesus foi traído pelos próprios companheiros. Glória ao nome santo do Senhor. Também não foi todos, foi só um, mas Jesus teve uma palavra para ele. Vamos observar. A última Páscoa, a Santa Ceia do Senhor. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparatórios para comer a Páscoa? Enviou 2 dos seus discípulos. Olha o que Jesus fez. Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, em um homem que leva um cântaro de água, vós encontrar e segue-o. Já pensou? Jesus mandou os 2 apóstolos, os 2 discípulos dele, seguir o homem que estava com o cântaro de água, ia para casa. Glória a Deus. E onde quer que entra, dizei o Senhor da casa. O rapaz entrou na casa e os discípulos disseram o Senhor da casa, assim como Jesus tinha mandado. Aí ele disse: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer
a Páscoa com os meus discípulos, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, e preparai ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, foi com os 12, e quando estava sentado, olha agora o que vai acontecer, e comer assentado a comer, e Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de me trair. Eita glória! Na hora da Santa Ceia, Jesus disse: um de vós. Glória a Deus, que Jesus já estava sabendo que o Judas Iscariote já tinha conversado com principais do sacerdote e ia trair ele. Jesus disse aqui na hora da Santa Ceia, glória a Jesus. E disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer, porque era 12, no meio, quem será? E dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Todo mundo preocupado, quem era? Mas ele respondendo disse-lhe: um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Eita glória, aleluia. Nessas alturas, gente, povo de Deus, que eu quero te dizer, Judas já ia botando a mão ali. Ele foi o primeiro. Ele não ouviu, porque o Satanás estava nele. Ele não ouviu quando Jesus disse, o primeiro que botar a mão no prato. Eita glória. E um dos 12 mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai, olha agora o que aconteceu aqui, a resposta: ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Eita glória! Bom seria para o tal homem não haver nascido. Glória a Jesus. Isso é muito sério, povo de Deus. E comendo ele, tomou, e Jesus o pão, e abençoando, e partiu, e dele-o, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graça, deu-lhe a todo beber dele. E disse-lhe: isto e o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muito é derramado. Aleluia. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beberei de novo no reino de Deus. E tendo contado o hino, e saíram para o Monte das Oliveiras. Contaram o hino e foram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado e disse-lhe Jesus: a todos vós estáis esta noite, vos escandalizarei em mim,
porque escrito está: ferirei o pastor e a ovelha se dispersarão. Que era eles. Mas depois que eu houve ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus já tinha dito isso antes de ter morrido. Glória a Deus. E lá para frente mais a gente vai ler que Jesus disse isso para Maria, aleluia, dá o recado. Glória ao nome santo do Senhor. Diante de vós para a Galiléia, e disse-lhe: Pedro. Aí Pedro disse: ainda que todos, vai pagar o preço, Pedro, depois disso. Ainda que todas as escandalize, nunca porém eu nunca vou me escandalizar, disse Pedro. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, eu falei hoje, não foi amanhã não, hoje, nesta noite, até que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negará, Pedro. Eita, isso foi duro. Glória. Mas ele continuou dizendo, disse com muita veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira dizia todos também, mas só saiu o nome de Pedro. Glória a Deus, mas a Escritura diz que todo disse a mesma coisa. Glória a Deus. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Assenta aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou, adiantou mais um pouco, dividiu as pessoas, deixou um monte no canto e entraram mais para longe. Glória a Deus. E começou a ter pavor e angústias. Ele começou, Jesus, tendo pavor e angústia, porque não é fácil você saber o que vai acontecer. Muita gente morre de repente, outro morre doente, mas você não sabe se a hora que vai morrer, nem por quem vai morrer. E Jesus sabia que ia morrer, e por quem ia morrer, e como era a morte dele, porque os profetas, aleluia, estava escrito na profecia. Eita glória! Aí foi duro esta noite para o Senhor. Glória a Deus. E começou a ter pavor e angústia-se, e angustiar-se dentro do coração, com certeza tremeu ali na base, preste atenção. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Eita glória! Ficai aqui e vigiai, disse com João, Pedro e Tiago. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido ele um pouco mais adiante, glória a Deus, isso à noite, viu, povo de Deus? Mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Glória a Jesus. Em outra palavra, em outra Bíblia, por exemplo, e passasse dele o cálice que ele ia tomar. Glória a Deus, mas aqui de passar dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim
este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres que eu faça. Eita glória! E chegando, achou-os dormindo, e disse: Pedro, Simão, dorme? Não pode vigiar nem uma hora. Eita glória! Isso aqui é pesado, povo de Deus. Tem gente que anda por todo canto, às vezes não ora, não presta atenção, não vigia. Aleluia! Não ora nem uma hora, não vigia uma hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus dizendo para eles: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, tremeu na base. Aleluia! E foi outra vez e orou dizendo a mesma palavra. E voltando, achou-os outra vez dormindo. O sono bateu forte nesse povo, que o inimigo estava por ali. Porque os seus olhos estavam carregados e não sabia o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhe: dorme agora, descansai, basta, é chegado a hora. Porque Jesus sabia que o exército já vinha prender ele. Aleluia! É chegado a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos em que está perto, aqui me trai. Está perto a quem me traz, é Judas Cariote que vinha com os soldados. Jesus disse: está perto, glória a Deus, o que me trai. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Povo de Deus abençoado, vamos fazer 2 vídeos porque aqui está grande, comprido, tem 72, glória a Jesus, 72 versículos, 72, amém? Aqui já chegamos de 1 a 42, amém, povo de Deus? Glória a Deus, aleluia. 42. Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Se a gente bem meditar, povo de Deus, eu e tu e eu, a gente tem que meditar nesta palavra, porque para dar valor o que Jesus fez por mim e por vocês. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus tremendo ali, queria entregar o cálice da maldição. Esse cálice é o cálice da maldição, ao cálice da cruz, que ele foi crucificado. Simplesmente não foi só ser crucificado, sofreu, foi chicoteado por mim, por você. Vocês não têm nada a ver? Tem, aleluia. Por que temos? Porque você tem a escolha hoje por causa disso aqui. Você tem a escolha para onde você quer ir na sua morte. E para isso, da sua morte, você vai ter uma vida. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Para onde você quer ir, tem que ser, você convida a decidir para onde você quer ir. Você convida, porque é depois que você morre. O que foi que você falou quando estava com vida? Aceitou Jesus ou não? Tem Jesus na sua vida como Salvador da tua vida ou não? Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que vocês compartilhem, toque no sininho aí, dê um joinha, inscreva no canal, em nome de Jesus, para que esse canal continue vivo. Eu e tu e eu, a gente vamos continuar lendo as escrituras do Senhor, porque aí a gente aprende. Amém, por Deus? Glória a Deus. Deus abençoe
Em nome de Jesus. Amém?